Boa noite, pessoal. Estamos aqui em mais um podcast, o podcast para as instituições financeiras, com a presença do meu grande amigo Daniel, atualmente presidente do Sapiens Park, entre outras coisas que eu vou relacionar a seguir, porque a tua bio é muito grande e eu tive que criar um parágrafo só para isso, tá? Mas, Daniel, seja muito bem-vindo, tá? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite de compartilhar um pouco da tua história. E antes mesmo de começar, me permite, por favor, apresentar uma mini biografia sua, pois é de causar inveja, no bom sentido, né? A muitos empreendedores aí. Eu vou falar um pouquinho aqui só para vocês terem ideia de quem que é o Daniel aqui, tá? Graduado em administração pela Universidade do Estado de Santa Catarina, ESAG, com MBA em administração, me corrija se eu estiver errado. Por favor, pode. MBA em Administração Global pela Universidade Independente de Lisboa, em Portugal. Mestrado em Administração de Empresa pela UDESC. Atualmente é diretor cooperativo e de Relações Humanas na Visto, exercendo também a função de presidente do Sapiens Park e a presidência do Conselho Deliberativo da ACAT, da nossa Associação Catarinense de Tecnologia, tão importante, e onde foi também presidente na gestão 2016-2020, entidade catarinense com mais de 1.600 associados. É só pequena bio de quem a gente tem aqui hoje para conversar. Além disso, o Daniel também ocupa hoje a vice-presidência na Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores, Amprotec. É o diretor tesoureiro do Instituto Evaldo Lodi de Santa Catarina, IEL. Membro do Conselho Estratégico da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, Fiesc, ligado diretamente ao presidente da entidade, né, nessa posição, membro do Conselho de Administração do Sebrae Santa Catarina e do Sebrae Nacional, membro do Conselho Consultivo da Financiadora de Estudos de Projetos FINEP, também é membro do Conselho do Agora Tech Park, lá em Joinville. Joinville, isso. E conselheiro convidado do Instituto Caldeira, em Porto Alegre. Mentor, sócio e conselheiro de diversas startups, viajou para mais de 60 países e é coautor e organizador do livro A Ponte para a Inovação, o nosso, acho que é o primeiro livro escrito aqui de Floripa para a gente ligar esse negócio todo, né? E antes de mais nada, então, antes da gente começar, eu gostaria de convidar o nosso público que se interessa pelo mercado de fintechs, startups, empreendedorismo, dá um joinha no vídeo, se inscreve no canal e, por último, clica no sininho para receber as notificações e sempre que um vídeo novo for lançado, você vai ser notificado com antecedência e não vai perder esse conteúdo. Daniel, como eu mencionei anteriormente, você tem uma biografia incrível e, na maioria dela, voltada ao empreendedorismo. De onde surgiu essa vontade toda de enfrentar esse desafio de fomentar as atividades empreendedoras? É um desafio complexo, né? Olha, Felipe, isso foi muito por acaso, sabe? Eu entrei para o associativismo e isso acabou mudando a minha vida, né? A minha empresa ela ficava lá na Trindade, né? E a gente acabou se mudando para o prédio da CAT. E era visto? Era um pouco antes da Calixto, um pouco antes da fusão. Perfeito. E quando a gente se mudou para o prédio da CAT, né, e daí ficamos lá, e daí tu começa a se envolver um pouquinho, era um condomínio, na verdade, né? E quando a gente começa a se envolver um pouquinho, daí um dia chegou um convite, a coisa começou a tomar corpo e tal, e na época era o Alexandre Dávila, que é uma grande referência, assim, se a gente tem as coisas que a gente tem aqui hoje, ele foi o cara que plantou a sementinha. que fez os pilares dessa coisa toda, né? E daí ele me chamou assim, Daniel, eu estou começando a organizar aqui, tentando meio que chamar líderes de áreas e tal, e, né? Daí na época tinha bastante empresa de energia, tinha empresa de não tinha os termos de hoje, né? Mas tinha empresa de software para construção e tal. Era tipo umas verticais, mas não existia nada disso, Felipe. E daí ele me chamou, Daniel, olha só, eu queria que tu
nos ajudasse aqui na diretoria social. Tá? Daí eu, pô, bacana, legal, assim, eu gosto. A minha família, né, minha mãe se aposentou cedo e começou a ajudar né, em caridade, em formação de jovens com situação de vulnerabilidade e tal. Daí eu achei legal. Só que chegou um dia cara, que eu Sempre chega o dia. descobri que não era esse social, que era social para fazer festa. Não, mas então também não era tão ruim assim, né? Não, mas pô, cara, um surfista lá, né, que dorme cedo, sendo responsável pelas baladas aí, né? Faltou comentar, desculpe de interromper, mas faltou comentar na biografia que o Daniel também é surfista, tá, gente? Tem um detalhe importante nisso aí tudo. Então, Felipe, assim, daí eu aceitei o desafio ali, né? E a gente começou daí a organizar as festinhas que hoje é muito bacana para os empreendedores que não foram ainda numa festa da CAT, é uma festa sensacional. É uma festa sensacional de curtir, de rever amigos. É aquela época do ano que tu não tá tu vai para lá e daí tu esquece as tuas preocupações e vai curtir lá com a tua namorada, com teu namorado e tal. E então começou lá. Começou. E daí a coisa foi se desenrolando, né, Felipe? Assim, daí a gente vai ajudando, vai se colocando disponível, vai aprendendo muito, né? Eu acho que uma das grandes coisas que o associativismo, tu estar junto com outros empreendedores te traz é essa coisa de tu conviver, de tu trocar experiências, né? Isso é um alimento para a alma, né? Exato, exato. E nessa pegada de tá lá, né? Você, como tu comentou, né? Você estava lá como diretor social e aí, de repente, pô, peraí, agora vamos colocar o Daniel aqui como presidente da ACAT. Então, Eu cara, imagino que foi um desafio não, enorme, né? Porque, como é. você falou, o negócio era embrionário, a gente não tinha as verticais construídas, essa coisa toda Então, ainda. Felipe, o negócio ele teve um caminho longo, né? Aham. E daí depois eu fiquei por três mandatos, eu fiquei como diretor financeiro. Mas um negócio muito interessante assim que eu falo para as pessoas assim é que eu nunca fui a primeira escolha. Sabe, às vezes a gente fica meio assim e tal, Aham. pá, não vou conseguir. Eu nunca fui a primeira escolha, Felipe. Isso acho que tem que falar para todos os empreendedores, para todas as pessoas, né? Quando a gente está trabalhando, às vezes a gente fica meio frustrado e tal. Eu também, várias vezes e tal. Mas eu nunca fui a primeira escolha. Mas o fato de tu estar ali, de tu querer contribuir, de tu entregar um pouquinho mais, né, do que tu é esperado, isso foi levando, né? Então, assim, eu acho que, né, falando assim para as pessoas em geral, assim, né, se tu perseverar, né, tu vai encontrar teu espaço, né? Perfeito. Talvez não aquilo que tu esperava, talvez algo muito melhor, É, né? E nesse esquema de galgar as posições na CAT também foi a mesma coisa. Desde da primeira vez que eu fui diretor financeiro, eu acho que eu era a quarta opção. Tudo bem, né? Daí nas outras foi indo, foi ficando e tal, até que, de repente, né, surgiu uma brecha lá e as coisas aconteceram naturalmente, sabe? é aquele lance do. É que tem pessoas, e é importante tu ter colocado isso, né? Tipo, eu não era a primeira opção, mas você tava lá fazendo o trabalho, tava disposto a enfrentar o desafio, né? E se não fosse você, poderia ser outro, tudo bem. É muito diferente de algumas visões que as pessoas têm de que não, tem que ser esse aqui, tem que ser o fulano, tem que ser o ciclano. As coisas aconteceram naturalmente, né? A condução foi natural para que você chegasse até o órgão de máximo ali de Tu, tu, presidente tu sabe, da Felipe, assim, entidade. que eu acho assim que a gente, e eu aprendi isso recentemente, assim, alguns anos atrás, assim, a gente
distanciou muito da naturalidade, da natureza das coisas, né? Então, se hoje eu fui criado em apartamento, né? Então eu nunca convivia muito com mato e coisa assim, né? Mas se a gente for ver, né, numa árvore, uma laranjeira, quando ela começa a florescer, ela começa a dar, né, os pequenos frutos, cara, não é todos que vão chegar no final, né? Aliás, a maioria não vai chegar, né? Então, assim, e a gente precisa aceitar isso, né? Que a natureza, a vida da gente também é assim, né? Então, assim, se tu perseverar, se tu ficar, se tu te esforçar, pode ser Que dê laranja. que tu dê uma laranja, cara. E isso era a minha próxima pergunta, porque a pergunta que eu ia fazer era assim: quais os maiores desafios do mercado do empreendedorismo? E eu acho que é essa analogia que você colocou da laranja, sabe? Porque muita gente quer só colher a laranja, né? E não sabe como que ela vai, se ela vai estar lá, né? Quer dizer, do meu ponto de vista, pelo menos, se o Uhum. empreendedor fizer o script, né? Aquilo que a gente conhece como empreendedor, se doar, montar um bom time de pessoas, as pessoas corretas, com a mentalidade e a sinergia, o fit cultural alinhado. Tudo isso é o que vai fazer com que essa árvore, com essa laranjeira, possa vir a dar laranja. Exatamente, Felipe. E assim, e tudo é uma jornada, né? Que vai se aprendendo ao longo, né, da jornada de empreendedor, da jornada de uma companhia, né? Então, as dificuldades, os desafios, vamos dizer assim, eles aparecem diariamente, né? E parece um clichê, assim, mas eles são grandes oportunidades também para a gente aprender, né? E para a gente evoluir, para a gente crescer a Inovar. nossa empresa, inovar, né? Então, eu vejo assim que os empreendedores hoje, né, têm por um lado, né, hoje tem muito mais metodologia, tem muito mais né, ferramentas, né? Eh, por outro lado, tu tem, né, um mercado cada vez mais competitivo, cada vez mais difícil, é governo, é ambiente externo, é guerra, é um monte de coisas que a gente tem que enfrentar, né, e que fazem parte do dia do empreendedor, né? E nesse aspecto, cara, tu vê assim que, bom, o desafio do empreendedor a gente acabou já falando aqui, né? E como tu bem citou, a gente já tem framework pra caramba de como fazer a árvore começar a brotar, mas aí vem as novidades, né? Que a gente precisa adaptar rapidamente para que ela possa Uhum, florescer e ter sucesso. uhum. Mas se a gente fosse olhar no atual cenário, né? Hoje até recebi uma notícia muito boa, né, de que Florianópolis no ranking brasileiro Em ficou em segundo segundo. lugar, aí só perdeu para São Paulo. Fiquei muito feliz e eu sei que grande parte desse esforço, eu sei que você não vai assumir, mas é teu também, Obrigado. entendeu? É o teu trabalho que está envolvido para gente chegar lá. Mas o que que tu acha que ainda falta falando de legislação, incentivos? Você acha que tem alguma coisa que a gente ainda pode pleitear, seja a nível municipal, seja a nível estadual, federal, ou alguma coisa que a gente possa estar buscando para melhorar ainda mais esse ecossistema aqui na nossa região? Tu sabe, Felipe, assim, muitas das coisas que foram feitas, né, foram muitas pessoas que colocaram, a gente fala sempre o seu tijolinho ali, e foram ajudando e vão ajudando ao longo do tempo, de forma voluntária, de forma silenciosa, né? Mas hoje eu me concentraria mais, ao invés de puramente legislações e tal, né, da gente efetivamente criar uma governança, né, uma governança.
né? O que aconteceu, né, na minha época e nas épocas anteriores? A gente levou tudo muito no grito, muito no braço, né? Então, vamos se reunir, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Só que hoje, para a gente ter um legado, perpetuar isso, é muito importante que a gente crie uma governança disso, né? Uma governança bem estruturada, um pacto de inovação, seja estadual, seja municipal, né? Onde a gente consiga planejar e ver onde a gente almeja chegar e conseguir desdobrar isso. Opa, desculpa. Sem problema. Aqui é tudo Ainda liberado. bem que eu já tinha, já tinha finalizado o líquido. Então você ia dar um banho no índio que a gente não lembra o nome agora. Aí, ó. Então, né, cara, assim, isso faz com que, né, assim, a gente precise ter essa organização, né? Porque quando a gente começa a desdobrar isso, a gente começa a fazer com que a sociedade toda é corresponsável por isso. Não é coisa de um governo, não é coisa de uma entidade, mas de todo mundo, né? Então, e quando tu tá mirando o mesmo lugar, quando todo mundo tá, né, remando para o mesmo lado, a velocidade das coisas aumenta um monte. Então, Felipe, assim, eu acho que o nosso grande desafio hoje em Santa Catarina, né, é realmente criar, né, essa governança que ela, com a pandemia e com a coisa, ela meio que amornou, né? Não é culpa das lideranças, não. A gente precisa criar essa governança, assim como na empresa, né? Claro, perfeito. Na nossa companhia, né? Na nossa startup, né? Tu leva no grito por algum tempo, mas tu precisa profissionalizar, tu precisa ter processo, tu precisa organizar, né? Então, eu acho que agora nós estamos nesse período. Precisamos urgentemente fazer isso, né? Porque nós estamos ficando para trás. Vamos começar a ficar para trás. Porto Alegre, Curitiba, que estão se organizando muito. BH, Recife, Fortaleza. Tá todo mundo correndo atrás, o que é ótimo, né? Sim. Mas a gente precisa, né, dar esse próximo passo. Então, obviamente, né, a parte de legislação e tal, a gente já tem uma legislação bem razoável aqui, né? Tem vários municípios do estado de Santa Catarina que ainda precisam criar essa legislação, né? E diminuir o imposto, né? Todo mundo teria que usar o 2%, né? Não faz sentido. A gente vê o quão diferente faz e o quanto, né, tu pode beneficiar, né? Tanto a atração de empresas quanto... Não, você está com a empresa lá, a empresa, por exemplo, fez uma captação, ela vai entrar no processo de cash burn, e aí, pô, se ela vai fazer isso, significa que ela vai investir muito pesado naquela comunidade. O impacto social é absurdo. Por que não diminuir, né? Contratações, né? Essas pessoas, obviamente, vão ir num restaurante, vão num cinema, vão gastar ali o recurso. Vão comprar um apartamento, né? Então, pô, isso movimenta, né, cara? A gente teve um exemplo, eu acho um exemplo mal sucedido, que é aquele exemplo de Alphaville, de Barueri, né? Que você teve o deslocamento as empresas continuaram todas na capital, só transferiram um escritório sede para Alphaville para ter um período de benefício de imposto, mas o dinheiro continua sendo gasto em São Paulo. Então, quando a gente fala, eu acho que tem esse receio, talvez, do legislador, né, de que isso aconteça. Mas existem mecanismos, né? Aqui em Florianópolis é um exemplo, por exemplo, que a gente atrai por ter uma alíquota de ICS reduzida de 2% para as empresas de tecnologia, e a gente consegue também engajar para que essas pessoas fiquem na ilha. Né? Na ilha, ou quem mora no continente, aqui na nossa região toda, né? Nossa grande Florianópolis. Então, esse recurso acaba sendo dispendiado aqui dentro e retornando todo para dentro do nosso município. Isso que tu falou é uma grande sacada,
Mas tem que ter um certo cuidado para não acontecer o que foi Alphaville, Barueri e São Paulo, Aí capital, né? tem dois pontos aí, né? Assim, para falar um pouco de, por exemplo, a quantidade de investimentos que empresas aqui de Florianópolis ou da Grande Florianópolis ou do estado de Santa Catarina receberam no último ano. Foram mais de 8 bilhões em M&As, aquisições. Nossa. Desse dinheiro, boa parte fica aqui, ou um bom pedaço fica aqui, e que vai trazer benefício para a cidade, seja as pessoas comprando imóveis, fazendo investimentos, Perfeito. abrindo outras empresas, investindo em outras empresas, né? Então, esse é um lado bacana. E de outro lado, que eu aprendi muito lá no Sapiens agora, né? Que tem muito a ver com essa questão do Alphaville e tal. Tu precisa construir, né, um ecossistema no lugar. As pessoas querem morar, querem trabalhar, querem levar seus filhos na escola, tomar um café, num raio de 15 minutos caminhando. Então, o futuro é por aí, o futuro da mobilidade é por aí. E Né? me permite a minha ignorância Claro, aqui, claro, por mas favor. aquele espaço, para quem não conhece o Sapiens Park, depois coloca no Google Maps para vocês olharem o tamanho da área, porque às vezes você olha só os prédios que estão construídos, não sabe o tamanho da extensão de área que está ali dedicada para um parque de tecnologia. Você acha que é ignorância minha, tá? Por favor, não É, tem. é possível existir uma legislação onde aquela área em específico tenha um outro benefício adicional, por exemplo? Porque eu não sei se ela é uma concessão do estado ou do município, o que aconteceu, eu não sei a história Uma empresa do estado de Santa Catarina. do estado. Tá? Pertencente ao estado. 98% é estado e 2% Fundação CERT. Né? Perfeito. É possível sim, e é utilizado isso em diversos locais do mundo, né? Com o objetivo de tu incentivar, né, a vinda de novas empresas para lá e tal. Né? Uhum. Nós hoje não nos utilizamos disso. Tá? Mas eu penso que, às vezes, o impacto é tão grande, né, que compensa a prefeitura isentar, por exemplo, um IPTU, né, ou ver um outro tipo de benefício, porque, vou citar um exemplo fictício, tá? Nós estamos lá prestes a lançar uma série de investimentos, mas depois nós vamos falar aqui ao longo né? Vamos citar um exemplo. Né? Então, uma determinada instituição vai para lá e leva 2.000 pessoas. Nossa, cara, isso transforma o bairro. Porque eles vão querer morar lá perto, eles vão nos restaurantes, eles vão numa academia, eles vão querer passear, vão querer tomar um café, as crianças vão ter que ter um lugar para estudar. Cara, muda tudo, meu. Né? Então Da assim, vida para o ambiente. e nós somos uma região aqui, né, de veraneio, só que o resto do ano tem determinados bairros aqui da cidade que sofrem, porque, né, um cara que tem um comércio na praia, a nossa é uma temporada pequena, né? Então vai lá, janeiro, fevereiro, metade de fevereiro já começa a aula das crianças, já diminui um monte o número de turistas, né? E essa turma fica sem uma renda. A partir do momento que tu leva um empreendimento desses, é uma oportunidade dele faturar o ano inteiro. Vira E, obviamente, vira um distrito. Exatamente, que a gente chama, né, mudando de parque, o nosso enfoque é mudar de parque para distrito de inovação. Legal. Que é aquilo que a gente vê aqui no Square, é aquilo que a gente vê na CAT, tu ter esses ambientes, né? E cada vez vai aumentar isso, vai começar a ter apartamentos. Até me arrepia ouvir um negócio desse, assim, Não, porque é empolgante. É bem empolgante. Porque cara. se a gente parar para pensar 10 anos atrás aqui, a nossa rodovia, por exemplo, o que tinha aqui? Cara, né, ali, se a gente for pegar o Primavera, né, nós tínhamos ali a floricultura e umas quadras de tênis lá atrás, assim, né? Então, assim,
Era o meio do nada. Hoje nós temos Mercado Livre, a gente tem. Um Meu, monte de coisa, cara. Um monte de coisa. E cara, assim, e é bacana, é um lugar que as famílias gostam de ir. E não tem coisa melhor do que tu ter um lugar que as pessoas gostam de estar, gostam de ir, vão tomar uma cerveja, confraternizar, trabalhar, visitar, fazer um evento. Cara, é maravilhoso isso. Isso é qualidade de vida, né? Eu tenho uma das coisas que eu há anos também pensei muito, Felipe, que é a teoria das vidraças quebradas. Não sei se tu já ouviu falar, sim, né? Quando a gente trata bem uma coisa, quando a gente deixa ela ajeitadinha, nós não estamos falando aqui de sofisticação, de riqueza, mas se tu tiver a coisa, né, limpinha, organizada, as pessoas se sentem pertencidas, né? Isso vale dentro da nossa empresa também, né? Então não é, de novo, né? Eu estou falando, não é coisas caras, não é coisas luxuosas, nada, mas é tu ter as coisas arrumadinhas, né? Bem cuidadas e tal. Aquilo transcende, passa uma energia diferente, cara, né? E as pessoas começam a cuidar. Agora, se tem uma coisa quebrada, uma coisa descuidada, um meio-fio não pintado, uma grama não cortada, né? Assim, como é que tu vai dar dinheiro, né, para uma startup ou para uma instituição, que tu vê que não presta atenção em pequenos detalhes que está na mão dela. perfeito. Então, isso é muito importante, cara, tá? De recado aí para todo mundo, né? Que esses detalhezinhos assim, né? Que faz a diferença. Quantas vezes nós passando aqui nas estradas, a gente não passa por casas de madeira, né? Mas a casinha ali com as florzinhas, né? Organizadinho. É isso, cara. Eu. Não tá no script aqui, mas eu lembro quando a gente conversou, né, e tal, e eu, para quem não sabe, eu e o Daniel, a gente já foi sócios em alguns empreendimentos, e aí quando veio assim na minha mente, depois daquela viagem, que Sim, vamos contar a sim. história depois, que eu voltei e disse assim, não, eu preciso focar na Cashway, a gente foi pro Impact Hub, né? Não tinha a CAT estava lotada, né? Sim, sim. Não tinha pandemia, não existia nada disso, né? E aí a gente foi pro Impact Hub, e o Impact Hub dentro da CAT estava lotado e colocaram a gente naquele que fica dentro da Mercadoteca. Sim, sim. Cara, que sensacional. Que sensacional. Tipo, você saía, eu lembro que eu saía da minha mesa, eu dava 30 passos, eu tinha um monte de opções de restaurantes, e restaurantes de tudo que é tipo, e final do dia quer fazer um happy hour, eu já tava ali, e aí eu conectava com a galera que tava lá dentro do galpão da CAT, junto com a galera que tava ali fora no Impact Hub. Então se criou ali um ecossistema muito positivo. E que o papo, a conversa, por mais que tava todo mundo ali, talvez bebendo, comendo e tal, mas a conversa era inovação, cara. É, Porque é o que todo mundo que tava ali gostava. é. O papo era esse. Então quando a gente tava lá, a gente participou bastante. A gente participava dos eventos lá da CAT, a gente via O as Impact startups. tem um monte de eventos Meu, ali tinha muito legais. muita coisa. Tanto que a gente escolheu o Impact para lançar a nossa filial Tá em certo, BH. tá Quando, certo. quando, quando a gente começou a discutir isso, né? Ah, vamos para BH, vamos para BH. BH tá virando polo de tecnologia. Vamos, o que que a gente vai fazer? Aí olhamos salas, olhamos isso, aquilo. De repente, vou ligar na Impact Hub para ver se os caras não estão lá. Pô, chegamos lá, os caras estavam com um prédio no coração de Belo Horizonte, estruturado, com posições sobrando para Cashway lá. Como a gente já tinha o contrato com eles, foi na hora, assim, foi de manhã a gente só disse quantas posições É, queria e é começamos. Mas Impact aqui. É só, fantástico, só assim. fazendo um gancho assim de como esse ecossistema ele vai nutrindo, né? Porque daí eu tava lá em BH semana passada, Uhum. né? Eu tive lá, a gente fez as formalidades, e no primeiro dia que eu tava lá, eles já me chamaram, né? Obviamente, né? Ó, vem cá e fala agora o
quem é a Cashway, né? É isso aí. Que é aquela cara. pegada, né? E era um café com, né, claro, em BH, né? Era queijo, pão de queijo, aquela coisa Mas, toda, todo mundo ali, a gente batendo um papo e, pô, mas espera aí, vamos conectar com essa empresa aqui, vamos conectar com essa. E é divertido, você não... tem uma máxima, né? Que é aquela história de que se você fizer aquilo que você gosta, você não vai trabalhar nenhum dia dessa vida, entendeu? E para mim é muito prazeroso quando eu posso chegar, eu chego num lugar e o cara fala assim, apresenta a Cashway aqui, cara, que tem um monte de gente interessada e vamos se conectar e vamos ampliar e vamos crescer. E isso aconteceu que legal. lá em BH. Tu sabe, né, Felipe, que uma das coisas que eu prego muito assim para todo mundo é justamente isso, o poder do exemplo. Né? Por isso que é importante falar. As histórias precisam ser contadas e o exemplo, pessoal, ele não está assim, tu não consegue olhar um Steve Jobs, né, um Neymar e dizer, cara, eu vou virar esse cara. Vou ler a Tá biografia dele e vou muito ficar igual a ele. longe, cara, é muito longe da realidade, né, cara? Assim, tu não... A maioria das pessoas não consegue fazer essas conexões. Poxa, eu estou aqui e eu vou virar uma Apple. Né? É muito longe, né? É muito impensável, assim, né? Agora, quando tu pega uma pessoa que é carne e osso semelhante a ti, assim, que às vezes morava no mesmo bairro que tu morava, estudava na mesma escola, e quando tu vai nesses eventos e tu escuta essas pessoas, depois conversa, tu vai para casa, cara, tu não consegue dormir, cara. Porque assim, cara, se aquele cara conseguiu, pô, era muito mais inteligente que ele. Se aquela menina lá tá fazendo isso, pô, eu era mais esperto que ela, não sei o quê. E isso tu gera um inconformismo, né, que eu chamo isso de inveja positiva, né? Então, a mistura do poder do exemplo com a inveja positiva move montanhas, né? Ela empodera as pessoas, né? Ela faz as pessoas saírem da zona de conforto e ver, poxa, cara, se o Felipe conseguiu, cara, né? Pô, o Felipe veio de lá, veio de uma cidade, blá, blá, blá. Cara, eu também, então isso é muito importante, né? Se a gente for ver, assim, todas as civilizações mais avançadas e tal, eles contam a história. Eventualmente, aqui na Cash, não é uma coisa muito corriqueira, mas a gente tenta fazer, a gente conta a história da empresa. Porque quando você olha, não é tão grande, a gente está chegando aí em 60 colaboradores agora, com essa nova rodada de investimento e tal, mas assim, nasceu de 5 pessoas. 5 pessoas que sentaram para conversar, né? E ó, vamos fazer. Na verdade, se a gente voltar um pouquinho mais atrás, antes da fusão, no lado da Bit, por exemplo, era só eu e o Bruno, só eu e meu primo. Numa sala ali na Trindade que tinha 3 mesas, né? Então ficava ele em uma, eu na outra. E a outra mesa a gente até chegou a usar para ser a nossa mesinha de reunião ali, mas era o que a gente tinha. Compramos tudo em móveis usados e vamos lá acreditar Cara, e fazer acontecer. essas histórias são fantásticas, né? É. Agora, na semana passada, eu estive lá num lançamento do ecossistema de Mafra. Tá? Então, pô, é umas 5 horas aqui de Floripa, tá? Aham. Uma puxada forte, né? Mas lá foi muito legal. Está sendo feito um trabalho lá de estruturação desse ecossistema, de sensibilização, de mapeamento, de pacto. E, e lá, Felipe, quem estava junto comigo era o André. O André, ele é CEO da Clínica das Nuvens, nas Nuvens, tá? Que é uma startup de Xanxerê, cara, né? Xanxerê, né? Lá no oeste. Eu morei em Abelardo Luz, que fica a Então, 60 quilômetros para cima. então, cara, né? É a mesma coisa. Então, tu pega lá, pô, de Xanxerê
E daí ele também mostrou as fotos, né, na garagem dele, começando lá Começando o num canto da negócio. mesa, ele e os 5 sócios na cozinha, começando a fazer, e o que que fizeram, e daí começaram a ir para alguns eventos. Cara, eles foram vendidos, né, no ano passado por 30 milhões para Bionexo. Aham. Né? Então, assim, pô, é lindo isso, cara. É lindo de tu ver isso, cara. Né? Tu vê que a gente precisa trabalhar muito, né? A gente chega em cidades assim, né? Agora que eu tenho ido muito assim para muitos municípios menores, e tal, que o sonho dos jovens, né? Infelizmente assim é o máximo. Não tem nenhum preconceito, por favor, mas é ser caixa de supermercado, né? Então Claro. assim Ele não está enxergando as ele oportunidades que tem. não consegue enxergar, né, oportunidades, não tem essa estrutura assim para incentivar, Uhum. né? E então assim, cara, isso é muito triste, né? É É. muito triste. Nós não estamos falando aqui de interior da Bahia, de Maná, Amazonas, não, nós estamos falando do interior de Santa Catarina, né? E a Santa gente tem um. Catarina, Paraná, cara, é Sabendo que a gente tem triste, um cara. déficit, a última vez que eu olhei era de 400 mil É profissionais absurdo, é para a área de absurdo, é. tecnologia. Então, Né? assim, isso, na verdade, o que que falta é criar uma estruturinha que possa pensar esses talentos. Aí, o poder do exemplo, a inveja positiva vão transformar o resto, cara, Aham. Vai né? carregar esses Vai caras. carregar muita gente, né? Então, assim, cara, pegar um exemplo do André, né, que criou uma empresa belíssima também, né, cara, pegar o exemplo do Thiago Vailate lá, que hoje é uma companhia da Stone, também lá em Brusque, né? Então, cara, é possível. Eu acredito muito nisso, tá? É possível. Não, assim, aqui é como eu estava falando, né? A gente traz essa história da empresa exatamente por isso. A gente quer mostrar para todo mundo, e não é só para o nosso grupo aqui, sabe? Por isso que até o próprio podcast, né? Quando a gente foi formatar o podcast, a ideia era dar voz para que não é para dizer para você o como fazer, é para dizer para você que dá para fazer. Se você acha que tem gente colocando empecilho e falando aí na internet que não sei o que, perdi isso, perdi aquilo, gente, o Rodrigo Fernandes, da Fenasbac, que esteve aqui, ele está Aham, estreando aham, hoje o vídeo dele, aham. inclusive, né? Enquanto a gente está fazendo essa gravação, ele falou que ele usou um termo muito bacana, que ele falou que ele foi um empreendedor serial, que é um empreendedor que errou várias vezes, Sim, entendeu? Esse é um empreendedor. é esse aí. Porque se, cara, beleza, acertou de primeira, parabéns. Mas se você errou e se você souber pegar esse erro, aprender com ele, cara, você vai ter uma ferramenta, a tua versão 2 desse empreendedor, desse Melhor, empreendimento, muito melhor. ela vai ser muito melhor do que a um que você estava Muito pensando, que melhor. você estava É. imaginando. Então é isso que a gente gosta de trazer, tanto dentro da cultura da Cash, como aqui no podcast. É trazer para as pessoas de que é possível. Se tem um sonho, se você acredita nisso, se você tem essa veia empreendedora, é difícil. É, sim, claro, é. Você vai ter que trabalhar muito mais horas do que uma pessoa convencional? Vai. Você vai ter que abrir mão de várias coisas, mas quando você vê realizado, é aquele momento que o olho brilha, É. né? Você sabe que assim, cheguei aonde talvez ninguém imaginava que pudesse chegar. Eu acho que essa recompensa não tem dinheiro que pague Não, não essa tem. Não sensação, tem. né? E assim, né? Eu e reforçando essa questão assim dos exemplos, né? Eu vou citar um exemplo extremo assim, né? Que é a cidade de Luzerna aqui, né? Nossa, do lado de Ibiã. Ibiã, Tangará, Isso. Então, se conheço. tu for pegar a Luzerna hoje, né? O que que aconteceu lá atrás, né, uns 8, 9 anos atrás? O prefeito lá, ele não queria que os jovens fossem cortador de frango, que Uhum. lá é um oeste, Sim, tem sim. muita indústria. Tá?
E o que ele fez? Ele pegou as escolas, é uma cidade de 6 mil habitantes, Sim. colocou um contraturno de mecânica, elétrica e mais algumas coisinhas lá de computação e tal. Contraturno da escola, né? Estudava de manhã, de tarde ficava lá. Um curso técnico ali complementar. Todo mundo a tarde inteira lá. E ele colou uma incubadora nessa turma. Nossa Né? Senhora. Cara, o resultado ele é fantástico, tá? Porque depois desses anos todos, a arrecadação da cidade subiu do ISS lá mais de 500%. Tá? Hoje eles têm 48 startups na cidade. Tá? Fora as empresas que Que produzem, que já colocaram a sede lá porque tem mão de obra. Então, cara, assim, ó, hoje, per capita, é a cidade do Brasil que mais tem startup. Tem 6 mil habitantes. Nossa. Então, cara, assim, antes de tudo, né, o desenvolvimento, assim, ela é uma ferramenta de mudar a autoestima da população, né, de trazer o orgulho, trazer o pertencimento, né? Uhum. A gente sempre foi criado, e isso não aconteceu com meus pais, né? Aconteceu contigo, de se mudar do interior por falta de oportunidades. Sim. Né? As pessoas talentosas acabam saindo. E isso acontece e vai para cidades grandes, né? Você pega o extremo oeste, vai tudo para Chapecó. Vai para Chapecó e tal. E acaba esvaziando, né? Por falta de oportunidades. A maioria das pessoas não quer sair da sua área. Quer ficar junto da sua família. Os amigos. A maioria amigos. dos amigos e tal. Só que quer prosperar também. Né? Então, assim, é algo transformador isso. Né? Então, a gente precisa, não é replicar, porque nenhum ecossistema é replicável, mas tu construir, né, dar ferramentas para se construir mais coisas em cada uma das cidades, para que as pessoas sintam orgulho de lá, saibam que lá é possível tu fazer e desenvolver seus negócios. Né? Então, é uma bandeira, Felipe, que eu quero levar assim como um dos propósitos da minha vida daqui para frente, cara. Oh, que bacana, cara. Parabéns aí. É uma bandeira muito nobre. E Daniel, deixa eu puxar um pouquinho para trás agora a nossa conversa, tá? Que a gente passou voando sobre aquele tema do livro. Sim. E eu quero falar um pouquinho sobre ele, tá? Eu queria que tu falasse um pouco de como que surgiu essa ideia de produzir o livro, né? De compilar aquele material, né? Quais para quem não leu ainda, né? Dá um brief assim de quais os principais fatores que vocês desenvolveram ao longo daquela obra, né? Que é um conjunto de ideias. E já vou também aproveitar para fazer o jabá do livro e dizer Por que favor. o link para quem quiser comprar vai estar aqui na descrição do vídeo, na parte de baixo. Por tá? favor. Comprem o livro é muito bacana. Toda a renda do livro, né, já passou aí de R$200 mil, ela foi destinada para a formação de meninas em situação de vulnerabilidade em tecnologia. Nossa. Né? Então, a gente já investiu em 3 projetos, né? Devin House, Prototipando a Quebrada e Tech Trampo. Né? E agora estamos investindo em outros. Assim, né? E é muito bacana isso, né? Agora, uma turma, recebi hoje, agora pelo WhatsApp, depois eu vou te passar, uma turma do Prototipando a Quebrada. Tem 8 meninas que se formaram e agora estão atrás de emprego. Né? Então, super legal. Cara, assim, E, incrível. cara, o livro, né? O que acontecia, Felipe? Assim, quando, né, as coisas aqui começaram a explodir mesmo, né? Ali coincidiu com a minha entrada, porque foi muito de pegar a faca afiada ali, né? E tal. Então, assim, até 2015, nós tínhamos em torno de 6 mil empresas de tecnologia no estado. Só que os ecossistemas foram se estruturando. Né? Então, 2015, 2016, em 2020,
nós terminamos com 19 mil empresas, cara. Nossa. Então, se criou uma máquina de gerar empreendedores, cara, né? E o que aconteceu? A gente começou a ter muita fama pelo resto do Brasil, em outros lugares do mundo, e as pessoas sempre faziam a mesma pergunta. Como é que vocês fizeram lá? O que aconteceu, né? Como é que vocês chegaram, né? Que, na verdade, aqui, há 50 anos atrás, era uma ilha de pescadores, Sim. né? Então, a partir dessa pergunta, a gente se inspirou, né, em um livro que se chama Nação Startup, ou Startup Nation, que é um livro de Israel que conta um pouco da história deles, né? E é quase que uma leitura obrigatória para quem vai para lá conhecer a parte de inovação e tal, né? E daí, assim, eu e o Lócio, né? O Lócio e eu, a gente sentiu assim, poxa, nós vamos tentar fazer algo semelhante, né? E assim, aquilo, cara, não era só um projeto nosso, assim, era muito importante que a gente trouxesse as pessoas que construíram aquilo, que fizeram parte de determinados pedaços assim do que aconteceu aqui e elas escrevessem lá, né? E de uma forma que a gente pudesse também ser prático, dar dicas e dar exemplos e dar um passo a passo de como as pessoas devem tentar desenvolver. Então, o livro foi formatado em 32 vetores, né, que foram importantes ou que são importantes para a criação de um ecossistema empreendedor no seu município, na sua cidade, na sua região, né? Eu vejo que, complementando aquilo, só pegando o ganchinho que você falou de Israel, eu tive um evento em 2012 nos Estados Unidos. Uhum. E eu lembro que nesse evento é o maior evento de meios de pagamento do mundo. E nesse evento, o Estado de Israel comprou, cara, um espaço do tamanho do mesmo espaço da Mastercard, assim, Nossa. e levou as startups de destaque deles e colocou tudo lá. E aí eles tinha uma pessoa lá, eu não lembro o nome dela agora, ela sempre manda e-mail aqui pra gente, e cada lugar do planeta que existe um evento voltado para tecnologia, e aí no caso deles é muito para segurança, cybersecurity, onde tem isso, o Estado de Israel paga o local, leva as startups para lá. E, cara, as startups deles estão explodindo. Eu lembro que eu saí do evento esse evento que eu tava era em Las Vegas e tinha a RSA Conference, que era no Vale do Silício. Que era assim, terminava uma, começava outra. E eles estavam nas duas, cara. Não, eles... O investimento pesado em levar essa tecnologia adiante, né? Eu sou um pouco suspeito, assim, né, de falar. Eu admiro muito eles lá. Eles são bons marqueteiros. Eu acho que Por isso, então, estão participando de são tudo. bons marqueteiros. E assim, né, eles não têm mercado interno, né? Então, obviamente, eles, Coreia do Sul, né? Eles precisam muito estar fora. Precisam muito estar, né? Então, mas eles são... Acho que a gente tem muita coisa para aprender com eles, né? Eu acho que a gente precisa, Felipe, assim, muito... Eu acho que o que moveu eles realmente é um propósito de sobrevivência, né? É um propósito de sobrevivência. Então, assim... tem tudo que é tipo de gente lá, tem vigarista, tem gente boa, tem, né, até como qualquer povo, Qualquer lugar. Tal, mas existe um propósito mesmo de sobrevivência e de desenvolvimento que é muito forte, né? Assim como, por exemplo, a Coreia do Sul, né? E eu acho que isso também é que falta um pouco para nós. Nós teríamos muitos propósitos para poder
se focar e levar os negócios em diante, sabe? Levar o nosso país para frente, né? Isso aí. Eu Só vejo que isso não tá tão alinhado entre todo mundo, sabe? falta uma governança. Falta uma governança, falta alguém que consiga trazer esse espírito de urgência, esse espírito de necessidade, né? Esse espírito de querer construir um futuro melhor para os nossos filhos, né? Então, acho que isso é uma das situações em que eu acho que a gente precisa evoluir como povo, sabe? Não, com certeza. E é isso que. Eu peguei esse gancho ali porque você falou do livro, né? E achei importante relatar, porque assim eu vi mesmo, né? E é um evento que eu vou todo ano e todo ano eles estão todos lá. Aí depois eu tive num outro evento que era sobre Cidades do Futuro, que foi em Miami. E lá estavam eles também. Cara, é incrível como eles estão focados em expandir a tecnologia que Fazer eles fizeram negócio, lá exatamente. ao redor do mundo, em tudo que é lugar, eles vão colocar lá o espaço deles, e não é um espaço pequeno. Então eu acho que assim, é um, é um exemplo, é um modelo que dependendo de como tu falou, né, da situação econômica, do tamanho da população daquele país, do nível de consumo daquele país, foi um modelo que fez sucesso, porque eles conseguiram vender, de fato. A gente aqui contratou, a gente usou alguns serviços de cybersecurity deles, a Sim, gente contratou porque era incrível. exato. Eram tecnologias assim revolucionárias, sabe? Anos-luz à frente de qualquer outra coisa. E se tu for ver agora, né, a guerra ela está sendo também no âmbito digital, né? É, Não é só no físico ali, né? Tá tendo uma guerra muito forte no âmbito digital, né? as denúncias de cyberataque, né, tá muito alto. E aí, assim, né, tanto cyberataque como as fake news, esses ataques cibernéticos de qualquer forma, Informação, ataque contra. desinformação, É, esse tipo de coisa que, querendo ou não, você tem tecnologias para proteger esse tipo de coisa, né? E é isso que eu acho que sabe? a gente vai ter que começar É, nas guerras porque essa não vai ser. não, Não é a infelizmente primeira, não vai ter. infelizmente não vai ser a última. Mas a gente precisa começar a olhar com um outro prisma para esse negócio, porque vai ficar muito mais fácil você. Não quero também ficar Sim, dando sim. eco para esse tema, mas vai ficar muito mais fácil para você gerar uma guerra cibernética do que uma guerra com mísseis e aviões e pessoas morrendo. Uma guerra É, cibernética te traz um com efeito, certeza. mas A gente está trazendo para cá, eu estou trazendo para cá, para o Estado, uma Câmara de Comércio Brasil-Israel. pá, Então, eu acho que é bem bacana para se aproximar, para trocar experiências, para ver o que dá para usar lá, para parcerizar e tal. Acho que vai ser bem bacana. Quando a gente efetivamente abrir, eu vou chamar vocês para estarem vamos lá. A presentes lá, gente, né? Não vai ter custo para as empresas, é só para a gente, né, estar junto e trocar ideias, conhecer, se aproximar, né? Que eu acho que a gente tem bastante coisa para aprender com eles, né? Essa parte, cara, de guerra cibernética, assim, né? Como eu venho acompanhando Israel há bastante tempo, tenho amigos judeus e tal, é, eles, ano passado, tu sabe que tem essa briga muito forte com o Irã, né? E muita espionagem e tal. E eles têm lá aquele enriquecimento de urânio, né? Naquelas, né? Nas sim, estufas, né? Eles conseguiram destruir essas estufas lá via um ataque cibernético, cara, pela rede elétrica deles, cara. Tipo assim, eles perderam 15 anos de estudo, cara. Porque eles mandaram um comando lá para acelerar e explodiu tudo. tudo Explodiu, não, queimou desativou a tudo lá. operação. Cara, assim, então assim, a cibersegurança, né, eles já têm batido nessa tecla aí Há bastante tempo. há décadas, né, há 2 décadas,
Mas agora eu acho que ela vai ser cada vez mais forte, né, cara? Eu tive recentemente visitando o Parque de Itaipu, lá no Paraná, né? E na área elétrica hoje, são espaços que demandam segurança e tal, né? Mas na área elétrica hoje, um dos grandes questões e desafios é a segurança cibernética, porque a indústria 4.0 ela está entrando Você imagina se em tudo. desliga Isso, Itaipu. pega um terço do Brasil aí, e isso vai tudo, né? Nas cooperativas, nos bancos, cara, o risco, né? Na própria Secretaria da Fazenda Não, dos você vai estados. parar o sistema de Ai, pagamento financeiro imagina, inteiro. tu arrebenta com todo um Por ciclo. mais que você tenha geradores em tudo, mas você desliga até aquele negócio voltar a abastecer, cara, não tem gerador, não tem redundância que segure, entendeu? A produção de Itaipu é uma produção muito Sim. importante para o nosso país, né? Mas pegando todas as outras coisas, né? Assim, né? Você Por pode. exemplo, Linhas de distribuição, é, desativar as se for linhas. pegar assim, né, o Itaú ficou com estabilidade esses dias, fortíssima. Pesado, Então é um cyberataque. desafio, cara. Não, a gente. Não sei se foi cyberataque, não sei o que foi, mas Sim, a gente tem visto assim, até o próprio Banco Central hoje, ele sofreu um. O Banco Central sofreu uma lentidão, né? E aí o Banco Central é um órgão que tem muita tecnologia, tá? E ali, cara, tem pessoas boas lá. se a gente conseguisse trazer aquilo, olha, é só doutor, é só pesquisador de altíssimo nível. Então, assim, quando tudo para, o mesmo ataque aplicado no Banco Central vai fazer só uma oscilaçãozinha. De tão bem preparado que os caras estão. Mas mesmo assim, Mas isso assim, aconteceu. E a gente teve, aí não pelo Banco Central, né? Mas a gente teve os anúncios sim, do vazamento das chaves, né? Do Pix. Né? Isso não foi uma vez, não foi duas vezes, não foi três vezes, né? E isso não foi nem culpa do Banco Central, foi culpa das próprias instituições financeiras. E isso representa um grande risco, né? Quando a gente está falando de um novo meio de pagamento que funciona em tempo real, que, pô, o Brasil é pioneiro nesse negócio, assim, e sabe? ficou sensacional, né, Felipe? Nossa Assim, Senhora, ficou incrível. eu praticamente eu não uso mais dinheiro, pra- Cara, porque eu tenho um péssimo hábito de nunca ter dinheiro na carteira. E só que agora com o teu celular, tu pode ir numa vendinha lá e comprar um sorvete ou um refrigerante e tu vai conseguir pagar o cara, um estacionamento, cara. olha só onde que eu usei o Pix, tá? Ah, Tu vai saber, na frente do Sapiens Park, aham. lá, tem uma ruazinha de barro e tem um senhorzinho que vende verduras. Uhum. Salame, verdura, tal, não sei o quê. Coisa boa. Bem na frente do Sapiens Park, Aham, tá? aham. Numa ruazinha de Sim, barro que tem ali. Aí eu tava indo pra praia, tava indo lá na Brava, sim. lá em cima. Aí arrumei minhas coisas ali e tal, botei uma bebidinha, um gelinho e tal. Eu sou mais do refrigerante, eu não bebo Aham, álcool. aham. Aí eu passei na frente e vi um abacaxi lindo assim, né? Sim, então sempre lá. Aí, tá sempre Coisa lá. boa. Aí chamei o cara, falei, ô, quanto é que tá o abacaxi aqui? Ele falou, R$ 7. Eu falei, cara, tu descasca ele pra mim e Coisa bota numa boa. sacola em rodelas, que daí eu ponho aqui no gelo e lá na praia eu vou comendo e tal. Coisa linda. Aí o cara, não, eu faço. Ele foi fazendo tal, tal. Daí eu fui botar a mão no bolso e falei, puta, eu não tenho R$ 7 aqui. Eu não tenho R$ 1 aqui. Aí eu falei pro cara, disse, tu aceita cartão, débito, alguma coisa, não sei o quê? Ele falou, não, cartão, débito, crédito eu não aceito. Mas Pix eu aceito. Ah, não, pô, cara, Cara, é um negócio assim que é é incrível, assim, ó, impressionante. a adesão foi muito rápida, né? O modelo financeiro tradicional, ele precisava dessa mudança, né? Porque o nosso sistema, todo país tem um sistema que chama Aham, de RGTS. tá. E, teoricamente, eles deveriam ser em tempo real. A TED, a transferência eletrônica Tá. disponível, dentro do Banco Central, ela acontece em tempo real. Aquele tempo que leva para aparecer na tua conta são
políticas de know your customer, coisas que as instituições financeiras aplicam para se proteger. Pode ter ali também uma rentabilização, alguma coisa nesse sentido. Também, né? Entendeu? Pode, não tô aqui acusando, tá? Só tô Não, mas lançando no ar, entendeu? opa. Pode ter um pouquinho disso também. Mas no final, esse sistema ele já era online. Mas ele não era tão bem respeitado, né? Aí o Banco Central simplesmente disse, não, vamos fazer o seguinte, então. Já que esse aqui não está funcionando direito, a gente vai fazer um outro, que é o SPI, mais moderno. Só que é o seguinte, aqui, quem comanda o meio de pagamento sou eu, Banco Central. Que é o caso do Pix. Que é o caso do Pix. Então, no caso do Pix, quem dá a regra do tempo não é lá a Febraban, não é a CIP, no caso da liquidação dos boletos. Pum, Não, é o Banco Central. Aqui, ó, ato normativo, você tem 10 segundos e acabou. Uma ação estruturante gigantesca. E rápida. 2 anos para você trocar todo um sistema. Cara, é fantástico. Olha, eu me lembro assim, né, que na inovação dentro dos ecossistemas aí brasileiros, muita gente começou a visitar a China uns 15 anos para cá. Assim. E todo mundo falava, né? Evoluiu absurdamente, mas todo mundo falava, né? O WeChat, né? Que as senhoras iam na verdura, né? Comprar verdura. Tinha um crachá pendurado uma aqui. Uma coisa aqui, diz até, né? Os mendigos também tem aqui o QR Code para receber a esmola. Né? Então, daí eu ficava assim, como é que a gente vai transformar isso aqui, né? Cara, tá aí. E o Brasil fez e assim, é seguro, tá? Todas essas coisas, assim, cara, me vem na cabeça muito credibilidade, né? Tu precisa passar credibilidade, né, cara? Isso também vale na área financeira, é muito importante, né? Uma coisa que tu vai se perdendo ali, tu pode queimar a tua empresa, né? Eu acho que e fintechs mesmo é uma coisa que é mais importante até do que as outras startups de outras áreas. Né? Eu vejo que assim, né, todas as verticais, no final, você tem um braço financeiro. Em algum momento você tem que ter um braço financeiro. Cada vez mais, né? Cada vez mais. Entendeu? E cada vez mais integrado. E cada vez mais integrado. Para isso já tem o Open Banking, que já estamos na fase 4. Então, assim, é uma EdTech, tudo bem, mas você tem um braço financeiro, você tem que cobrar mensalidade do cara. Aí você vai fazer o quê? Você vai botar nos 5 maiores bancos? Cara, você não vai fazer inclusão financeira. Você não está provendo aquilo que é o necessário. Você vai inovar um pedacinho, mas o resto você vai fazer mais do mesmo, né? Então, é isso que tu falou, faz todo sentido. Assim, as fintechs, elas vão sim se ter um motor de propulsão muito alto assim nos próximos anos. Bom, né? Com todo mundo aí, a gente tem, por exemplo, startup que entrou aqui que é de plano de saúde. E que dentro dela tinha um ecossistema tão grande de liquidação financeira que ela montou uma fintech. Ela fez um spin-off e aqui essa fintech só para me atender. De tanto que é volume. E a mesma coisa com uma outra também que é do ramo de condomínios, enfim. E aí, cara, tá aparecendo... Tem muita coisa, né, que tu pode trabalhar na área de financiamento, na área de desconto, na área de recebimento. É fantástico. Mas eu vou voltar aqui um pouquinho à história, Daniel. A gente já falamos bastante, mas eu queria lembrar aquela nossa história. Lembra quando a gente se encontrou lá no evento da Invisto? Para quem não acompanhou, né? Tá lá no YouTube, bota lá Invisto Cash e vai aparecer o evento. E assim, quando eu cheguei lá, né? Eu tava bem assustado, né? Eu cheguei lá, imagina, né? Eu tinha feito uma captação de aceleradora e agora eu tava num fundo de investimento. Quando eu entrei naquela sala, olhei aquele telão, aquela coisa toda, eu levei um susto. De repente entra o Daniel.
Não, esse aqui vai ser o nosso moderador aqui. Eu disse, não, pera aí, vocês estão de brincadeira cara, comigo. E isso, só para explicar para o nosso público, tá? Eu não quero parecer repetitivo, vai mas lá. a gente, em alguns outros projetos, a gente teve uma iniciativa, né, de sociedade. Inclusive, o Daniel abriu portas para a gente, onde eu tive a oportunidade de me conectar com pessoas incríveis fora do país, né? Lá em Boston, visitei Harvard, MIT. Cara, que a gente foi em lugares assim sensacionais. E quando eu tava lá, eu devia de ter mais ou menos umas 5 ou 6 startups naquele momento, assim. E foi de lá que quando eu voltei, eu chamei o Bruno, nosso colega, né? Eu chamei o Bruno e falei, Bruno, cara, eu vou sair de todos os projetos, cara. Fazer. E vou ficar só na Cash. E o Bruno, cara, como assim? Né? Como assim você vai sair de todos os projetos, cara? Tem uma galera envolvida e tal, você é o Aham. braço do negócio. Só que eu falei, não, calma, eu vou passar tudo aqui, tudo certinho e tal. Mas Às vezes precisa tomar decisões, né? o que eu vi lá me deixou muito claro de que não dá para você fazer tudo. Em determinados momentos e em determinados projetos, você tem que dizer assim, não, isso aqui é dedicação exclusiva e é isso que eu vou fazer por 5 ou 10 anos, né? Enfim, você tem que ter Com certeza. essa visão. E uma coisa que me surpreendeu foi que, e assim, normal, inclusive, não estou aqui para julgar quando acontece esse tipo de, um sócio saiu, o outro ficou Sim, tal. sim. Mas uma coisa que me deixou, assim, muito feliz foi quando eu recebi uma ligação, né? A gente teve a reunião, eu Sim, saí da sociedade, avisei lá, os termos sim. uma boa, e, e aí um pouquinho depois me liga o pessoal da Endeavor dizendo que teve uma indicação da Cashry pelo Daniel. E aí eu falei, cara, que pessoa sensacional. Porque se fosse um outro negócio, um outro sócio, podia ter tomado uma dor, dito, não, mas você enxergou o que eu enxerguei. Sabe, você sentiu aquilo. Quando eu falei assim, pessoal, eu preciso me dedicar para cash, por mais que algumas pessoas não entenderam, mas tu entendeu. Entendeu? E isso criou um laço. E aquela indicação, eu vou voltar a repetir, aquela indicação da Endeavor levou a gente pro Darwin, do Darwin levou a gente para a primeira rodada. E isso foi. E daquela empresinha de 2 pessoas virou uma fusão. E agora a gente está aqui nesse ambiente e não tem como. Eu não tenho palavras, cara, para te agradecer de tu ter entendido aquele momento de que eu disse assim, eu preciso sair para fazer isso daqui, entendeu? Quando eu saí assustado, eu saí pensando, meu Deus, o que eu fiz? Eu acabei de me desvincular de pessoas que eu considero muito, pessoas super importantes aqui, colegas, amigos. Sim, Será que eles vão entender sim. aquilo que eu estava passando, sabe? Aham. Cara, assim, eu acho que a gente, na nossa vida, cara, e eu aprendi isso agora recentemente, tu não pode guardar nenhum tipo de mágoa, cara. Tu não pode pegar e criar rancor. Isso só faz mal para ti mesmo, cara. Né? Só faz mal para ti mesmo. Então, é, e eu aprendi recentemente, né, em uma situação assim que tem que ter descrição ainda aqui para Claro, falar, mas fica assim, tranquilo. que a gente não pode fechar portas, cara. Perfeito. Nós não podemos fechar portas. Se uma pessoa realmente te fez muito mal e coisa assim, cara, não não fecha a porta, cara. Porque o mundo dá voltas. O mundo dá voltas, cara, e E nós pode ser que tu vai te encontrar lá na frente com ela. Exatamente. Mas assim, é um negócio, pessoal, quando a gente fala de ecossistema ali, né?
a gente fala muito o seguinte, pessoal, tem que deixar vaidade, ego de lado e tal, né? E isso vale também para nós, cara. Vale para nós, sabe? O que eu senti ali, claro, eu saí da reunião, eu fiquei assustado, eu fiquei com medo, mas o que eu percebi depois é assim, o quanto o Daniel, a Kati é pró-empreendedor. Então, tudo bem, não deu certo naquele projeto, mas esse outro projeto aqui, talvez, né, cara, assim, assim, nós brasileiros, assim, a gente discrimina o erro, né? Discrimina o quebrar, e faz parte, né, da faz vida, parte do faz parte negócio do isso, né? negócio, né? Mas essa situação, assim, né, para deixar o recado bem forte aí para todo mundo, né? Eu comentei com a minha esposa, olha só o que aconteceu comigo, né? Nesse caso ali, como o mundo dá voltas. Não, quando você entrou naquela sala, ninguém Não, acreditou, né? então, Não, o Amorim, não, nem muito nem o legal. Volovski, ninguém acreditou quando entrou assim, a gente disse, gente, Mas eu acho que isso é energia, sabe? Assim, as coisas conspiram para acontece acontecer. para acontecer Ah, positivamente, né, cara? Você ah, vai plantando tudo bom, o resultado vai ser bom, né? Não tem como ser isso aí, diferente cara. É disso. isso aí. E Daniel, conta pra gente um pouquinho aqui, cara, agora como presidente do Sapiens, né? Uma entidade que, assim, pra mim ela é muito importante, tá? Eu olho, eu passo lá, eu sei que ainda não tem tantos prédios, não tem tantas empresas instaladas, mas Isso. eu acredito naquele Uhum. potencial. Eu sei que tu acredita também, e eu queria saber, cara, quais são os projetos que estão no horizonte do Sapiens? Se tu puder falar, se não Claro. puder também Não, é entendível, algumas coisas tá? eu já posso falar. Assim, a gente assumiu lá há 10 meses e meio atrás, quase Uhum. 11 meses, e a gente assumiu com um propósito lá de levantar aquilo lá, né? Esse projeto já tem 20 anos, né? Ele criou uma expectativa muito grande na sociedade, né? E a sociedade se frustrou um pouquinho de não, né, de imaginar outras coisas, né? Hoje ele já tem lá uma série de prédios, já tem 78 empresas lá, então já tem né, Sim. um volume, Pô, só tem que ele é soft planta muito lá. grande, só que ele é muito grande, É. né? E daí a gente começou a trabalhar, cara, né, fazendo o que tem que fazer ali, né? Conversando com toda a sociedade, né? Desde as associações de pescador, a associação comercial, os comércios, as pessoas que estão lá, as empresas de tecnologia e tal. A gente trabalhou muito forte, revisitando o master plan naquela história de criar um distrito de inovação, algo que a gente criou lá na primavera, Uhum. né? E a gente trabalhou junto com o Ministério da Ciência e Tecnologia num project finance do lugar. Tá? Em paralelo, a gente foi, né, ganhando credibilidade e tal. E a gente vai anunciar agora nos próximos 30 dias. Opa, o spoiler. Nos próximos 30 dias nós vamos anunciar lá 19 empreendimentos, tá? Que vão investir lá no parque agora, esse ano, no curto prazo, entre 1 bilhão e 50 milhões a 1 bilhão e Nossa. 300 milhões. Tá? Então, assim, aquilo vai transformar de forma absurda, né? E daí tem outras coisas para frente também, que daí eu tenho que segurar um pouco mais, mas assim, essas são coisas que já estão, que vão acontecer mesmo, assim, Já né? tá É questão só de concretizado. assinatura de documento, pode ser que, né, por aquela 1,50 milhões a 1,300 milhões depende, né, de alguma coisa que eventualmente fica pelo caminho e tal, mas esses aí são, assim, casos que vão para lá e daí realmente a gente vai fazer um ambiente que é maravilhoso, né? Se levantamos a rodovia, né, como a gente estava falando aqui, né, que não tinha nada,
Imagina lá aquela área lá, que é toda. na beira da praia, que é perto, é 2 quadras da praia, né? Então, Canas assim, Vieiras vai agradecer muito pô, cara, então a gente está muito, muito feliz, assim. Ontem eu fui para Brasília, lá convidado pelo ministro Marcos Pontes, para fazer uma live, né? Então eu estava lá, cheguei agora, pouco tempo atrás, poucas horas atrás, e o Sapiens vai ser, né, com essa estruturação, com esses investimentos, ele vai ser a referência para parques tecnológicos do Brasil nessa nova estruturação que o Ministério da Ciência e Tecnologia foi. Então a gente ficou muito orgulhoso, assim, muito honrado, né, cara? pioneiro aí nesse. E assim, né, a gente assumiu lá, Felipe, né? Pensando assim, cara, eu assumi lá pensando muito nos meus filhos, cara, tá? Em querer construir um lugar, uma cidade melhor, assim, tá? E o meu sonho lá é que cada família aqui de Floripa, da Grande Floripa, seja ela lá da Tapera, do Maciço do Morro da Cruz, de Jurerê Internacional, Beira-Mar, que as famílias elas consigam enxergar naquilo lá algo que elas se orgulhem e que possa ser um futuro emprego dos seus filhos, dos seus netos, né, cara? Então, Perfeito. é isso que me motiva, né, a fazer esse trabalho. Mas eu acho que tem mais uma motivação aí. É. Eu acho que você quer trabalhar lá para poder surfar na Brava lá. Também. Também, né? É uma motivação. Também, né? Estamos namorando ali para... Tem uma motivação. Quem sabe comprar um apartamento lá, né? Eu e a minha esposa, né? Então, E se deslocar para lá. Não, brincadeira aqui, mas que é uma região muito positiva, né? Ali, e isso vai fortalecer. Cara, eu acho que, assim, né? Eu consigo visualizar, sabe? Assim, visualizar. Vamos ver, cara. Assim, Você é desses que dorme e acorda e sonha e acorda com tipo assim, vai ser assim. Você é assim? Eu sou assim. Eu durmo cara, e acordo, e quando eu acordo eu tô com às vezes negócio acontece isso, na cara, cabeça. mas assim, tem algumas coisas que acontecem assim, né? Tu vai pensando, vai matutando para cá, para lá, cabeça a milhão, assim, né? Isso. Mas aí tem coisas que tu olha assim, é isso. É porque aqui acontece muito, sabe? A gente tá conversando e aí vem um, dá uma opinião, vem o outro. E aqui, sabe aquela reunião que sai assim, tipo assim, tem 5 ideias. Sim. E aí você dorme e você acorda com a sexta. Que é aquela que convergiu todas as demais. Eu sofro disso, sabe? Mas eu penso assim que nas gestões, assim, né? Não é só lógica. Não é só lógica. Tem alguma coisa no subconsciente ali, cara. Tem algo mais, esse sentimento, esse coração. Claro que tu vai levar isso dentro de uma lógica e tal, né? Mas para tu chegar no algo mais, tu tem que ter isso aí. Cara, eu tô estudando muito essa questão de como o nosso cérebro se comporta e tal, até para tratar um pouco o meu nível de ansiedade para diminuir ele. E aí, estudando isso, é que eu comecei a perceber essas coisas, né? De que tem algumas coisas que a gente não controla. E aí, é nisso que eu fico pensando assim, às vezes, por mais que eu construa toda a minha ideia na cabeça, quando eu durmo, o meu subconsciente pega essas ideias, reformata para mim. Calma, e cara, te devolve. Eu levanto de manhã e tem as testemunhas aqui na empresa, né? Tá aqui, a Camila é testemunha. Eu entro aqui 7h15 da manhã, já chamo todo mundo para uma reunião e falo, galera, aconteceu uma coisa, eu vou desenhar para vocês. Se vocês acharem que não faz sentido, abstrai, joga fora. Mas normalmente aquilo acaba fazendo sentido. Por isso que eu te perguntei se isso acontece contigo também, assim, porque eu acho que é um negócio
Eu vou, assim, na minha cabeça, encaixando, né? Tipo um quebra-cabeça. quebra-cabeça, assim, de algumas coisas, e né? Tu vai fazendo, vai pensando, né? Essa nossa máquina aqui, ela é É muito muito foda, complexo. né, cara? Nossa. É, E assim, cara, é, hoje a gente olha para Florianópolis, né, com muito orgulho, segunda no ranking, com um apelido muito lindo de Ilha do Silício. Eu gosto muito desse apelido, eu acho muito sim, bacana, né? Mas eu ainda acho que a gente tem, além daqueles desafios que você falou, mas muito conectado com a governança, tá? É uma coisa que eu venho falando em praticamente todos os podcasts que a gente fez aqui. Deslocamento do eixo. A gente tem um eixo muito. E é isso que você falou aqui. Por exemplo, se a gente pegar. Se a gente isolar Santa Catarina como um ecossistema de tecnologia, o eixo está onde? Florianópolis. Qual é o trabalho? Deslocar esse eixo para o interior. Quando a gente olha a nível nacional, esse eixo está muito concentrado em São Paulo. E aí a gente vê empresas saindo, se deslocando de Santa Catarina para ir até São Paulo, fechar um deal e às vezes com uma empresa que está pegando um serviço de outra empresa de Santa Catarina. Sabe, eu acho que esse deslocamento do eixo é uma coisa que tem que estar dentro desse plano de governança, sabe? Como que a gente vai trabalhar para trazer, e não é demérito São Paulo, por favor, né? sim, Vocês têm um sim, ecossistema em claro, evolução claro. absurdo, mas eu acho que a gente precisa facilitar para o empreendedor. O deslocar o eixo que eu estou falando é fazer com que o empreendedor consiga fazer esse negócio aqui dentro, mas se ele precisar fazer o negócio em São Paulo, faça em São Paulo também, faça em BH, faça em Fortaleza, faça onde for. Mas hoje isso é meio forçado, esse eixo, ele Uhum. está muito concentrado, né? A gente teve alguns eventos muito importantes aqui em Santa Catarina, a gente teve aquele Startup Summit, Sim, sim, que vai ter de novo é agora. sensacional, e, mas eu acho que ainda falta, que a gente poderia ter muito mais eventos, e aí começar a deslocar esse eixo para cá também. Assim, usando alguns ecossistemas do mundo, né? Assim, eu gosto muito do caso assim do caso de Austin e que Boa. hoje está rolando hoje mesmo, o Nesse momento, né? SXSW, né? E de própria Lisboa, né? Eu acho que na verdade assim a gente precisa muito, Felipe, colocar no mapa, né? A gente precisa colocar a Floripa no mapa mundial. Nós não estamos no mapa mundial, Sim. tá? Não pelas nossas competências, não pelas coisas que a gente está fazendo aqui, mas por não atingir. Nós temos muitas qualidades, nós temos. Tanto que as pessoas que entram no centro de inovação, elas dizem, nossa, que legal, cara, parece que não estou no Brasil, não sei o quê, entram por aqui e tal. Pô, cara, não temos nada a perder nesse sentido. Exato. Só que as pessoas não nos conhecem ainda. E para conhecer, tem algumas coisas que tu tem que fazer. Entre elas, para o nome ficar conhecido, né? Então, eventos, né? Ter voos internacionais a partir daqui. Pô. Né? Então, o pessoal está, nesse exato momento, lá em Lisboa, agora, negociando um voo direto da TAP Floripa, Lisboa? Lisboa. Né? Poxa. Isso ajuda bastante. Isso aprendi lá em Boston mesmo. Né? E, cara, o caminho, né, é assim, um desses investimentos que vai acontecer lá no Sapiens é justamente um que vai colocar o Brasil no mapa mundial da biotecnologia. É um investimento aí de mais de 600 milhões de uma grande companhia. E tem que parar por aqui, agora que eu não posso dar mais detalhe. Deu, senão tu vai se complicar. Vamos Não, parar por exato. aqui. Mas Já foi mais um é, spoiler aí é isso pra aí. Ó. turma. Em breve vai estar amplamente Mas isso que tu divulgado. falou é a mais pura verdade, né? Quando a gente tem, essa reforma do aeroporto, a reforma por si só já foi sensacional, Ah, mas a gente conseguir ter voos, né, que saiam daqui, Lisboa, daqui Miami está se imagina. tornando um tech hub sensacional agora. Sensacional. Então,
eu tô indo para lá dia 28. Aí, Uhum. poxa, saio de Floripa, Guarulhos, aí fica lá em Guarulhos até de noite. Pensa assim, nós, tudo bem, agora pega um idoso e uma idosa, Não, mas né? até para Ou uma criança, e atividade atividade executiva. executiva, claro. Como é que é atividade executiva? O executivo, ele tá aqui em Exato. Florianópolis, de repente, pum, pingou um deal gigantesco lá em, sei lá onde, Tu vai em levar Miami, 24 horas para chegar para lá. chegar lá. Agora, se for um voo direto, cara, a gente está Oito falando de 8 horinhas tu tá lá, né? horas. Ou seja, você fecha aqui a agenda, entra no Agora, avião, conecta compra. na internet do avião, vai trabalhando, pousa lá, faz a reunião, É, já embarca no outro voo e volta para cá e cara. continua. Então, essa conexão, pô, Lisboa vai ser sensacional, já ajuda muito, né? Porque é um ecossistema em ebulição Sim, também. sim. Então, eu acho que isso vai agradar muito aí para quem quer fazer essa expansão. Inclusive, a Cash, a gente tem uma operação em Angola, né? Por questão Que do legal. idioma, né? Sim. E, e foi levantado pelo nosso time aqui, porque a gente tá conversando também para fazer uma outra operação em outro país da América Latina, que daí aí eu não posso É, falar o nome ainda. sim. É, Mas daí já vai para o espanhol. mas eu posso falar que quando a gente colocou essa carta na mesa, o pessoal colocou o seguinte: por que não ir para Lisboa? Se a gente já está em Angola, a gente já adaptou todo o Sim. idioma para o português de Portugal, por que não irmos para Angola? Né? Então, assim, essa notícia do voo me agradou muito, porque Ah, pode me opa, estreitar ajuda, aí ajuda, né? a fazer essa expansão Com para certeza, Portugal, cara. com certeza. Então, assim, eu queria falar um pouquinho desse lance de deslocar o eixo mesmo, assim, É. eu acho muito importante, tá? E gostei muito do que você falou aí, comentou. Assim, né, o trabalho já começou a ser feito, né, com os centros de inovação, em levar ecossistemas para outros lugares, né? Agora, essa questão aí desse pilar investimentos, assim, né, é que realmente ele precisa ser um pouco mais descentralizado, né? Uhum. Eu estava em Lisboa em novembro agora e conversando com um executivo do SoftBank, né? E daí eu perguntei, pô, por que que... Não sei o que aconteceu, mas nós estávamos conversando e tal, e daí eu não sei se eu perguntei o que foi, né? Por que Santa Catarina não tem unicórnios? Ah, nós tivemos duas empresas ano passado, vendidas por 2 bi cada Sim. uma tal, mas nós não temos unicórnios, né? Daí ele falou o seguinte, nessa linha, o pessoal de Santa Catarina não vem para São Paulo. Então, daí tu começa a pegar Dá que aquela coisa ruim, assim, né? isso, né, cara? Então, pô, peraí, cara, mas não é, acho que não é por aí, né? É que realmente a gente já tem algumas coisas aqui que a gente consegue girar aqui, né? Agora, é uma baita reflexão para ficar para todo mundo que está assistindo aqui, tudo que é É empreendedor, gente do isso ecossistema, mesmo. gente da área bancária também, porque é uma facada, né? Poxa, é um comentário assim que machuca a gente, né? Cara, é um A gente que está comentário. investindo aqui e que quer ficar aqui, a gente já teve várias propostas. Ó, Uhum. coloquem uma filial em São Paulo, Sim, coloquem a Cash, isso vai explodir, isso vai explodir. Não, mas por que que eu tenho que colocar em São Paulo para é, explodir? Entende? Não, a gente quer continuar aqui. Pode ser que a gente tenha uma branch lá em São Paulo, mas a sede é aqui. sim, O sim. espírito vai ser Claro, o claro. manezinho, É isso aí. entendeu? E é assim que a Cashway É isso aí, vai cara. seguir. E falando, sei que a gente já está se alongando bastante, mas eu tenho mais Vamos pouquíssimas lá, coisas, por tá? favor. A gente falou um pouquinho da importância das fintechs e das techfins, né? A gente estava falando que elas se Uhum. conectam ali nos ambientes e tal. E eu queria, assim, a tua opinião, olhando que hoje a gente tem um sistema bancário.
concentrado em 5 players. E mesmo com bastante fintech, a gente ainda tem um sistema bancário concentrado em 5 grandes players. Você acha que para os próximos anos a gente consegue vencer isso? Eu estou te fazendo a pergunta. Então, Felipe, por favor, fala. Essa pergunta eu faço porque eu tenho uma crença de que sim, né? Sim. O meu, essa é a minha visão, tá? Mas eu gostaria de ter a tua opinião sobre isso. Cara, eu penso que tem vários pontos de vistas assim muito bacanas, assim, né? Eu acho que a parte de investimentos, né? Ela já está começando a ir para outras companhias, né? XP, Aliás, Warren, isso, enfim. isso. Então, acho que já está tendo alguma coisa dessa, alguma descentralização em bancos digitais, né? Aqui no sul, sudeste, centro-oeste, eu acho que tem pela própria cultura da migração das pessoas, tem das cooperativas, que é algo sensacional, né? E eu acredito também em outra situação que é a seguinte, aquilo que tu havia comentado antes, que todas as coisas elas acabam em uma transação financeira, seja o que for. E a gente que é do meio de startups e tal, né, a gente sabe que os negócios daqui para frente, eles vão... muito dos negócios que vão ser criados, tu vai trabalhar com uma margem... agora me faltou a palavra, né, mas um custo marginal próximo de zero. Perfeito. E a monetização ela vai vir muito da área financeira. Por exemplo, eu sou da área de RP. Eu creio que, cara, em muito, sei lá, pouco tempo, muitas empresas elas não vão cobrar para tu usar o teu sistema, mas elas vão ganhar porque tu vai estar integrado com transações financeiras, tu vai estar... Então, assim, até para uma instituição, compensa. Imagina, tu tem um sistema de ir para lojas e coisas. Só que o que é o teu negócio? Né? O teu negócio... É o pagamento, é a liquidação da transação. Cara, é o empréstimo para o lojista, é não sei o quê. Então, essa coisa de tu puxar o custo marginal para zero, e que a gente aprende, né, com o Eric Rice, com os caras, né, cara, as coisas vão ser assim, vão ser cada vez mais serviço, vão ser... Então vai ter uma oportunidade gigantesca que os bancos não vão conseguir acompanhar, porque é algo que é muito grandioso e que as pessoas vão começar a fornecer ferramentas, fornecer como o Google, né? Então a gente não paga nada para usar o Google, né? Exatamente. Mas eles ganham muita grana nas nossas. Exatamente. Então eu acho que vai ser muito disso, sabe, Felipe? E isso vai beneficiar muito as empresas, as fintechs. Eu concordo, também acho que esse aí é o caminho. E hoje a gente tem mais um fator, né? Porque a gente tem as fintechs, as techfins, tal, aqui, beleza, trabalhando nesse propósito de democratizar os serviços financeiros, alinhado com o Banco Central. Mas a gente tem uma outra entidade muito antiga e que está se modernizando e que está pegando o market share do mercado, que são as cooperativas de crédito. Se você olhar hoje, né, você citou, por exemplo, Luzerna, né? Quantas agências dos 5 maiores bancos tem lá? Tem os 5? Eu duvido. Não tem. Agora, a cooperativa de crédito deve ter 3. Pode ter certeza, né? Entendeu? Então, esse mercado das cooperativas de crédito, ele promove uma inclusão financeira muito importante, né? Porque ele tá indo aonde para a instituição financeira de grande porte, aquela área não seria viável. Mas para a cooperativa de crédito, que daí ela tem toda aquela sociedade incluída dentro do conceito do associativismo, ela faz
o movimento, ela faz a roda girar, né? E aí ela começa a fazer inclusão financeira. Eu lembro que quando eu comecei no cooperativismo, a gente falava de 1%, 2%, de repente pulou para 4%, de repente pulou para 7%, e aí os bancos, opa, peraí, vamos ter que aumentar um pouco a regulação dessas cooperativas de crédito, que esse negócio tá ficando meio grande. E assim, hoje, cara, a gente conversa muito sobre isso com as cooperativas, de que tem cooperativa que, infelizmente, ela olha para a fintech e ela vê um concorrente, sabe? E o que a gente está tentando passar para as cooperativas, e aí se colocando como cash e como techfin, não como fintech, né? A gente quer que tenha fintech, a gente quer que tenha cooperativa. E a gente quer que esses caras se conectem. Porque a gente quer dar. Se a cooperativa já é eficiente naquilo que ela está fazendo, eu quero trazer a expertise da fintech para oferecer um serviço melhor ainda dentro para aquele cooperado. Isso. Sabe? É esse hub completo, unindo cooperativa, fintech, techfin, que no meu ponto de vista vai fazer com que essa convergência toda aumente muito mais essa inclusão financeira. Cara, tu sabe que eu sou suspeito para falar de cooperativa, né? Eu fui 4 anos conselheiro fiscal da antiga Cred Fiesc, que é a Unilus hoje, né? Aham. Ailus. É da Central Wireless. Então é a Unilus, né? E depois eu fui 8 anos conselheiro de administração, cara. Já tem uma. Você Então gosta do negócio, foi né? muito bacana, cara. Assim, eu fiz tive muitos mestres lá, muitos amigos, fiz muitos amigos, cara. E é bonito tu ver crescer, é bonito tu ver as pessoas prosperarem. Tem um atendimento diferenciado, né, cara, mais personalizado. É, não estou falando de informalidade, mas estou falando de tu ter essa conversa, né, mais proatividade, né, mais senso de pertencimento, né, que a gente estava falando, né, de Exatamente. ecossistema. Então, assim, cara, eu sou suspeito para falar assim, né? Então, eu vi aquele negócio que tinha duas agências, dois PACs, né? Aham. Agora deve estar tá, assim, né? Então é muito, muito bacana, assim, muito bacana. Muito gratificante. Cara, a gente já tá com 1h40 de gravação aqui, de Legal. bate-papo, tá? Então, chegando aqui ao nosso final do podcast, logo eu quero deixar o microfone à tua disposição aberto para tu Tá. falar aí sobre alguma coisa que a gente pulou ou que eu não consegui é, esclarecer, ou ainda algo que tu queira aproveitar esse espaço para comunicar às pessoas, tá? E reforçar também que tanto para você como para as entidades, né, Sapiens, enfim, a CAT, todo mundo aí, o podcast está de portas abertas. Se precisarem usar Legal. aqui, usem, abusem desse Obrigado. espaço. Ele foi criado para ser um Obrigado. espaço democrático Muito mesmo, obrigado. para que a gente possa levar o conteúdo para as pessoas. Aqui a gente não está vendendo nada. A gente está levando conteúdo, a gente está levando informação. E aí eu deixo então para as tuas considerações finais aí. Fica à vontade, Daniel. Bom, Felipe, né, eu só tenho a te agradecer, né, pelo convite, né, tem uma história, cara, que o Simon Sinek, né, que é aquele escritor tal, que ele contou, né, e ele falou o seguinte, um amigo dele fez uma experiência, né, foi lá nos Estados Unidos, foi num drive-thru do Starbucks, e ele não sabia quem estava atrás, se era homem, mulher, não. E ele fez o seguinte, cara, chegou para o atendente e falou, cara, tu
compra um café, eu vou te comprar um café aqui, tu entrega para a pessoa de trás e fala que ela é amada, né? Aí ele foi lá, entregou, né? Foi lá, ficou naquela adrenalina, assim, né? A pessoa que recebeu também ficou feliz, né? A menina que estava no caixa, que entregou também, né? Então, o que acontece nessa hora? Né? É uma liberação de ocitocina. Ocitocina é o hormônio que a mulher põe para fora quando ela está dando à luz, no momento de muita dor, né, e tal, e ela sai aquele bebê e ela ama aquilo lá instantaneamente, assim, né? E é isso, cara, que a gente tem e faz, né, e ganha quando a gente compartilha, tá? Quando a gente faz as coisas, né? Give first, né? E assim, tu ganha uma retribuição, pessoal, muito forte, né? Quando tu faz um ato para ajudar os outros sem esperar nada em troca, vai voltar. Vai voltar, Mesmo cara. que você não. Você fez. Vai Vai voltar, voltar. mas aquilo vai te alimentar, cara, de um jeito assim que. Então, assim, essa questão dos ecossistemas, essas questões, né, dos movimentos de startups, ela tem muito disso, cara, né? E isso alimenta a nossa alma. Né? Isso é muito forte. Né? Então, eu queria deixar esse recado, né? Deixar o recado de que a gente tem que ter um propósito muito maior do que só financeiro ou de, né? Nós temos que curtir a jornada, curtir as pessoas, respeitar as pessoas, né? E ir em frente, né? Queria colocar o Sapiens aqui à disposição de todo mundo. Venham lá tomar um café com a gente, venham visitar o que está lá dentro. Já tem coisas maravilhosas lá dentro que eu não fazia ideia há um ano atrás que tinha. E é um espaço que é nosso, é da sociedade catarinense. Então vamos lá conhecer. E tem um prédio da CAT lá também, Tem né? um centro de inovação da Eu já CAT. tive lá, é muito bacana, muito legal. O Maurício, por exemplo, está instalado lá, né, Tá da instalado Open lá. Box. Então tu tem várias outras empresas lá, né? Quando Tem a deu. Hards, né? Agora nós temos o Midtech da CAT que está lá. Agora o Celta também vai para lá. Então, assim, poxa, nós vamos ficar bem robusto lá. Cara, legal. Daniel, obrigado. Preciso agradecer também o pessoal que está nos assistindo, né? Que a gente chegamos aqui ao final de mais um podcast, o podcast para as ações financeiras e para os empreendedores. Se você gostou desse conteúdo, deixa um like nesse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar aquele sininho para receber todas as notificações sempre que a gente lançar um conteúdo novo, para que você não fique aí para trás nesse tipo de informação, tá bom? Daniel, de novo, brigadão, mestre, tá bom? Obrigado por ter aceito. Tamo junto, cara. Tamo junto, cara. É nóis. Um abraço para todo mundo e até a próxima.